parte 2, o mapa da linguagem central, capítulo 9, o trauma central. Olá, que bom que você está aí. Que sabe quem está aqui também? O Brinho, que já vem trazendo uma pergunta de reflexão para o início do capítulo 9, o trauma central. E você percebe que mesmo tentando muito alcançar seus objetivos, sempre sente que algo te impede? Que pergunta, hein, Brinho? Vamos pensar sobre isso no decorrer deste capítulo. E falando em decorrer do capítulo, o capítulo 9 se dedica ao tema o trauma central. Nós vamos ver como define o trauma central Mark Volin. O trauma central é um tipo de trauma que se origina de eventos familiares ou coletivos significativos, mas que muitas vezes não é vivenciado de forma direta pelo indivíduo. Em vez disso, ele é transmitido por gerações através de mensagens familiares, histórias não ditas e padrões comportamentais. A gente viu isso nos capítulos anteriores, bastante exemplificado. Esse trauma, ele pode se manifestar de várias formas, incluindo sentimentos de inadequação, medo do abandono ou a crença de que não somos merecedores de amor ou sucesso. Além disso, esse tipo de trauma muitas vezes é transmitido sem palavras. Por exemplo, comportamentos não falados, como uma falta de afeto ou uma abordagem rígida e crítica, podem ser formas de trauma central em uma família. Então, gente, o Mark Volin, ele vai dizer que nós temos 4 ferramentas, não é isso? Para fazer o mapa da linguagem central segundo a sua abordagem. Então, em ordem, as 4 ferramentas seriam a reclamação central, os descritores centrais, a sentença central e o trauma central. Há 2 formas, diz ele, de descobrir essa última ferramenta, o trauma central, que dá nome ao capítulo 9. A pergunta transicional e o heredograma. Ambos nós vamos ver aqui nesse capítulo. A pergunta transicional é uma forma de identificar o trauma subjacente, pois pode evocar o parente de quem herdamos a sentença central, se for o caso. Mas como fazer? O Mark Volin, ele propõe o seguinte exercício. Se o seu maior medo, sua sentença central, é machucar uma criança, por exemplo, a gente tem que transformar isso numa pergunta. Pensar em todas as combinações relevantes que poderiam expressar o medo carregado por um descendente de sua família. Número 1. Em seu sistema familiar, quem pode ter se culpado por machucar uma criança ou por não tê-la protegido? 2. Quem pode ter se considerado responsável pela morte de uma criança? 3. Quem pode ter se culpado por ações ou decisões que machucaram uma criança? 4. Alguma criança do seu sistema familiar foi machucada, negligenciada, maltratada ou entregue para adoção? Olha que perguntas para dar sentido a essa sentença central. E aqui está o heredograma. O heredograma, como a gente já falou, é a outra forma de descobrir o trauma central. A primeira forma é a pergunta transicional que acabamos de ver. O que é o heredograma? É uma representação gráfica da sua árvore genealógica. Então, como nós fazemos esse heredograma? 1. A gente tem que considerar 3 ou 4 gerações anteriores. Bisavós, avós, pais, tios e irmãos. A gente tem que utilizar quadrados para representar homens e círculo para representar mulheres. 3. Ao lado de cada familiar, escrever os traumas significativos ou as fatalidades. 4. Temos que incluir alguém que machucou ou assassinou um membro, pessoas prejudicadas por um membro e vice-versa. 5. No topo do heredograma, escrever a nossa sentença central. Já vamos ver um exemplo prático disso. E aqui temos um exemplo muito prático e típico do Mark, dar o conteúdo e depois trazer um paciente para exemplificar para nós a sua abordagem. O heredograma de Ellie, uma mulher atormentada pelo medo de enlouquecer. Então, a sentença central dela é o temor a enlouquecer e ser esquecida e depois se suicidar. A tia-avó dela
foi internada aos 18 anos e morreu sozinha e esquecida. A mesma idade em que a bisavó tinha quando causou um incêndio e matou um filho recém-nascido. Ellie contou que a mãe teve depressão pós-parto durante o seu primeiro ano de vida. Ora, ao nos confrontarmos com esse heredograma, fica muito evidente, né, gente, que a sensação de enlouquecer não se originou na geração da Ellie. Ela conta que a mãe dela sempre tinha a sensação de que algo daria terrivelmente errado e que tinha medo de fazer algo acidental que mataria a filha. Isso traz naturalmente consequências terríveis para a relação da Ellie com a mãe. E a partir do heredograma, ela pôde vivenciar, não é, ver isso graficamente e empreender o caminho de volta, inclusive, dessa relação com a própria mãe. E aqui temos o Brinho, que vem nos trazendo a reflexão final. E antes de fazer a reflexão final, eu gostaria de ler o fragmento que abre o capítulo 9, que está aí na sua tela, no canto inferior direito. Eu convido você a acompanhar a leitura. Atrocidades. Negam-se a ser enterradas. A sabedoria popular está repleta de fantasmas que se recusam a descansar em seus túmulos até que suas histórias sejam contadas. Agora sim, Brinho, desculpe a interrupção, vamos à sua pergunta. Agora que você tem uma compreensão melhor sobre o trauma central e como ele se manifesta, diz o Brinho recomenda que continuemos refletindo sobre nossa própria história familiar e buscando melhores maneiras de transformá-la. Obrigada, Brinho. Vamos continuar sempre, porque a gente quer ficar saradão emocionalmente e não quer mais ficar sofrendo os traumas das gerações anteriores, não é? E na próxima aula, no próximo capítulo, iniciaremos já a parte 3, o capítulo 9 encerra a parte 2, realizaremos exercícios e aprenderemos práticas e sentenças que fortalecerão as novas imagens, proporcionando maior plenitude e liberdade. Então, nós já vimos todas as formas de dar errado, todos os problemas, a identificação, a contextualização, e agora o que Mark nos promete é a abordagem para que a gente mude isso, para que a gente substitua isso por novas imagens, novos contextos, fora dessa dor que a gente vem carregando de gerações e gerações. Eu, por minha parte, agradeço muitíssimo a sua companhia e te espero na próxima aula. Um abraço fraterno e até já.